Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que eu escolhi para esse vídeo, ele era aqueles, que pela curiosidade, pelo que ele faz, despertou assim a atenção de muita gente e realmente fez muito sucesso, porque muita gente queria ter um desse na sua casa. Principalmente aqueles que estavam sujeitos a essa praga que são as baratas, Quem mora assim na cidade, em apartamentos, não tem tanto esse problema, mas em outras certas regiões, esse inseto realmente ele perturba. E ter um mata-barata eletrônicos era muito interessante. Assim, na revista Eletrônica Total número 7, de 1989, eu publiquei um circuito de mata-baratas eletrônicos. Vocês ficam imaginando como é que era esse circuito, É simplesmente uma armadilha eletrificada. Quando o inseto passasse em cima daquela chapinha, ele seria eletrocutado por uma descarga de alta tensão. Se vocês olharem, lembrarem, no passado tinha nos açougues, tinha uma lâmpada azul pendurada cheia de fiozinho em volta. E aqueles fiozinhos eles eram carregados com alta tensão. Se o mosquito fosse atravessar aquela redinha em direção à lâmpada, ele era eletrocutado. Então é mais ou menos o mesmo princípio e até existem, como eu falei, armadilhas desse tipo vendidas em certas lojas especializadas. Nos Estados Unidos é muito comum. Então o que era o circuito? Era um gerador de alta tensão, que você podia montar facilmente até numa ponte de terminais, que eu descrevi a montagem, você tem aí, e tem lá em cima, certo? Vocês podem ver o eletrodo de alta tensão, que você poderia fazer numa placa de circuito impresso. Você fazia várias trilhas paralelas e em cada uma seria carregada com a polaridade oposta do sinal de alta tensão gerado pelo circuito. Para economizar energia, e porque o circuito deveria estar constantemente ligado, eu usei uma tecnologia que até hoje, quando eu preciso de alta tensão com pouco consumo, eu emprego, que é a da descarga capacitiva, a mesma usada na ignição dos carros. Então você tem um capacitor que fica dando pulsos, certo? A partir da sincronização de um circuito com o SR, de modo que ele se descarregue através de um transformador. Então assim você tem pulsos de curtíssima duração, mas que são suficientes para matar um inseto, porque eles são pulsos que podem chegar a mais de 200 ou 300 volts. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz um circuito de descarga capacitiva que ele descarregava no enrolamento de um transformadorzinho comum, mas ligado ao contrário para elevar a tensão. E esse transformador era ligado nos eletrodos da placa que deveria dar choque no inseto. Então bastava você deixar a placa no chão, em algum lugar, lógico, seguro, porque se alguém encostasse também levaria choque. E quando o inseto passasse ali, ele seria fulminado. E eu dava todos os elementos, inclusive a sugestão de uma montagem de uma caixinha, com entradas e lá dentro a placa, que você poderia até deixar, vamos dizer, no meio, fazer uma placa e no meio dela colocar lá alguma coisa que atraísse o inseto, alguma coisa doce, por exemplo, E aí depois no dia seguinte você ia encontrar vários insetos mortos lá, Muita gente montou esse circuito. Ele não tinha problema de consumo, porque a descarga era feita por pulsos de curtíssima duração. O consumo dele acho que não chegava a 1, 2 watts, Então ele podia ficar ligado permanentemente, E era fácil de montar, O único cuidado, que a gente recomendava na época, é que o circuito é ligado diretamente à rede de energia. Então deveriam ser tomados cuidados para que ninguém encostasse nesse circuito, porque aí o choque podia ser perigoso. Só interessava dar o choque no inseto. Então a parte que gerava alta tensão deveria ficar numa caixinha bem fechada para evitar qualquer contato das pessoas. Como eu falei, muita gente montou, gostou e até pediu que a gente fizesse outros semelhantes. E teve gente que teve uma aplicação, que me informaram, bastante interessante para esse circuito. Usou ele como eletrificador de cerca. Também funciona.
né? Utilizou ele como uma cerca eletrônica. Você pode cercar, por exemplo, o espaço em que tem, por exemplo, carneiros. Você cerca e liga nesse circuito. Põe só um fiozinho. O carneiro, na hora que for passar e encostar lá, ele vai levar um choque. Então, ele, depois de alguns choques, ele vai ser condicionado. Então, basta você colocar a cerca no local e ele já não sai, não encosta. Porque ele sabe que se ele encostar no fio, ele vai levar choque. E aí você pode até deixar o circuito desligado, uma vez que o bichinho tinha sido condicionado, né? Essa foi uma outra aplicação que me disseram foi possível no mundo agro, né? Para esse aparelhinho, né? Para condicionar, por exemplo, alguns animais a ficar dentro de uma cerca, que eles aprenderam a reconhecer, e que, por exemplo, no caso das ovelhas, você podia mudar de lugar dentro de um jardim e elas ficavam ali aparando a grama para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Na descrição você tem o link para o artigo. E inscrevam-se no nosso canal. Até o próximo.